Então agora quer dizer que o Luffy é simplesmente o mais poderoso de One Piece? Será que ele é mesmo o próprio Joy Boy? Afinal, qual que é a importância desse tal de Joy Boy aí em One Piece? E por que ele chegou já sentando aí na janelinha, passando até mesmo, galera, o próprio Goldie Roger? Bom, a gente tá aqui pra entender tudo nesse vídeo. Bora lá. Ei, nerds, beleza? Eu sou o Brano. E galera, bom, como vocês podem ver, eu tô aqui no hotel, mas chegou aqui uma coisa catastrófica. Catastrófica é uma coisa ruim, né? Então chegou aqui uma coisa fenomenal, crazy. Galera, o episódio 1070 de One Piece foi incrível e deixou aí todo mundo muito hypado pro Gear 5, né? Que vai chegar aí dia 6. Mas o Gear 5, ele não é só mais uma transformação do Luffy, tá bom? Na verdade, essa fase do anime faz uma das ligações mais importantes do Luffy com o Joy Boy, né? E uma das revelações mais sinistras também, onde eles falam que a Akuma no Mi do Luffy não é a Gomu Gomu no Mi. Isso é bizarro. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês quem que é o Joy Boy, né? Quando ele foi citado, vou falar também da importância dele e da ligação dele com One Piece, né? Com, enfim, com o século perdido e, claro, tentar entender melhor a simbologia por trás desse personagem. Bom, só vem comigo que eu não quero mais perder tempo. Mas antes, calma, se você acha que a vida é tão fácil assim, não é. Você vai ter que dar o like no vídeo. Deu like, então bora pro vídeo. Então vamos lá, quem que é esse tal aí de Joy Boy? Bom, ainda não dá pra saber se Joy Boy é uma pessoa, um título ou de repente uma vontade herdada. Mas uma coisa é fato, tá bom, galera? Cerca de 800 anos atrás, existia uma pessoa que era conhecida como Joy Boy. E agora, no final do episódio 1070, o Zunisha, ele escuta aí os tambores da libertação, enquanto, galera, o coração do Luffy volta a bater. E o elefantão lá fala que o Joy Boy tá de volta. E claro, só continuando a fala do Zunisha, galera, no mangá 1044, o Momonosuke, ele entende que o Zunisha quis dizer que o Luffy era o Joy Boy. Mas afinal de contas, quem que é esse tal aí de Joy Boy? Será que é um título? Será que é uma pessoa que reencarnou na fruta do Luffy? Vamos lá, vamos por parte, tá bom? A primeira pessoa chamada de Joy Boy no anime foi mencionada pela primeira vez durante o arco da Ilha dos Homens Peixe, tá bom? No mangá 628 e no episódio 548. Nele, galera, a Robin, ela encontra na Floresta do Mar um poneglyph, né? Completamente diferente do que ela conhecia. Isso que eu acho maneiro. E esse, galera, na verdade, era uma carta de desculpas. É ali que a Robin fala pela primeira vez: quem foi você, Joy Boy? Basicamente foi aí, galera, que toda essa história do One Piece ganhou um novo sentido, né? Se antes o Goldie Roger era o figurão central, o cara que chegou lá no final da Grand Line, né? Agora a história é outra. O Joy Boy era a figura misteriosa mais importante, muito mais importante que o Roger, né? E que ligava realmente o presente com o século perdido. Só que tudo isso tá sendo revelado agora. Na primeira vez que o Joy Boy é mencionado, nem mesmo o Rei Neptune sabe muito sobre ele. No mangá 649, no episódio 569, a Robin vai até o Rei Neptune e pergunta pra ele quem que foi o Joy Boy e por que ele tinha deixado uma carta de desculpas em um poneglyph. E aí o rei, então, ele decide soltar-lhe o verbo e revela pra Robin, galera, que o Joy Boy era uma pessoa da superfície que viveu 800 anos atrás, durante o século perdido. Ele deixou aí o pedido de desculpas pra Princesa Sereia da época, né? Porque, pelo visto, ele não conseguiu cumprir a parte da promessa que ele tinha feito ali com a Ilha dos Homem-Peixe. O próprio rei não sabia qual que era a promessa que o Joy Boy fez com os tritões, mas a história passada de geração para geração, durante séculos, né, é que um dia alguém ia chegar para cumprir a promessa do Joy Boy. E é aí que entra aquela arca gigantesca, né, chamada de Noah. Vocês lembram dela? Deve lembrar, né? Enfim, a missão dos tritões é proteger Noah até que alguém volte para cumprir a parte da promessa do Joy Boy. Por isso aquela arca gigante é tão importante. Parte da promessa envolvia a arma Poseidon, que na época era a princesa sereia deles. Como ela é capaz de falar com os reis dos mares, né, ao que tudo indica, eles iriam pegar Noah, né, levar Noah pra superfície, junto com a Poseidon. E na boa, galera, vamos falar a verdade, embora não dê pra saber exatamente o que o Joy Boy pretendia, dá pra ter uma noção de que envolve algum confronto aí com os poderosos que, enfim, mandam em tudo, né? Afinal, a Poseidon é uma arma capaz de destruir basicamente não, né? Simplesmente o mundo. A ideia mais comum é que o Joy Boy é um libertador, né? Ou alguém, de repente, que vai mudar o mundo. E outra coisa, as profecias apontam que ele vai voltar, tá? E isso nunca foi especificamente sobre a volta do mesmo Joy Boy, né? Mas sim sobre um próximo Joy Boy, né? Alguém que vai continuar o legado dele. Em One Piece,
tudo gira em torno de determinação. Isso todo mundo já sabe, né? De legado, enfim, de manter vivo aí a vontade das gerações passadas. O Barba Branca morreu acreditando nisso, né? Na espera de alguém que o próprio Roger sabia que viria para balançar o mundo, né? Alguém para mudar realmente os pilares do poder. Roger também sabia que isso ia acontecer algum dia. E vários outros piratas esperam pela chegada dessa pessoa, né? O próprio King, em um flashback, acreditava que o Kaido era o lendário Joy Boy. Mas nem o Kaido acreditava nisso, né? Até porque ele também estava esperando pra encontrar o Joy Boy um dia. E uma das vezes que ele derrotou o Luffy, ele afirma que o Luffy não era o Joy Boy. Vocês lembram dessa? Então, atualmente, em One Piece, a maior figura que representa toda a luta aí contra, né, o governo mundial e que, enfim, tem ligação com o século perdido é o próprio Joy Boy. E se a gente parar pra pensar aqui, pensa comigo. Você lembra do porquê que o Luffy queria se tornar o rei dos piratas? Será que era por dinheiro? Não. Será que era pra ser herói? Nada disso, galera. Ele queria ser o rei dos piratas simplesmente porque na cabeça dele, o rei dos piratas é o cara com mais liberdade no mundo. Tudo começa a fazer sentido. Quando a Akuma no Mi do Luffy ele desperta e o elefantão Zunisha ele escuta os tambores da libertação, o som nostálgico que fez ele afirmar que o Joy Boy tava ali, ou seja, era o mesmo som, galera, que o Joy Boy produzia séculos atrás. E isso aconteceu bem depois do Kaido afirmar que ia escravizar todo mundo em um ano. E que se alguém relatasse, ele ia matar todo mundo, né? Não importa se é idoso, mulher ou criança. Bom, a partir daqui vai rolar alguns spoilers, beleza? Porque pra falar de Joy Boy, eu tenho que falar da Akuma no Mi do Luffy também. Então, vamos lá. Você já tá avisado. Se você não quer spoiler, vaza. O Luffy, ele realmente morreu no episódio 1070. E agora ele vai voltar à vida com o despertar da fruta dele. Já vimos isso acontecendo em One Piece, né? Quando o Enel tem o próprio coração reanimado com a fruta dele. E agora temos o Luffy voltando aí com o despertar da fruta. Que coisa fenomenal. E pra quem não sabe, agora, aqui que vai vir um spoiler, beleza? Tá preparado? Bom, eu avisei. A fruta do Luffy não é a Gomu Gomu no Mi, mas sim a Itu Itu no Mi, tá? Modelo Nika, que é o deus do sol. Só que essa fruta, você não tá entendendo, ela tem muita ligação com o Joy Boy. Primeiro porque todo mundo acredita que essa fruta é a fruta que o Joy Boy usava. Faz todo sentido, já que o Zunisha conhecia o Joy Boy, né? Então ele sabia o som que o próprio Joy Boy emitia do coração, né? Ele também tinha do lado dele ali os tambores da libertação. E é muito curioso tudo isso, né? Porque se você for pegar várias origens do qual provavelmente o nome Joy Boy foi inspirado, duas fazem total sentido com os propósitos do personagem e do próprio Luffy agora. O primeiro é Joy Boy, enfim, que se escreve Jaiba, mas dane-se isso aí, isso é informação pra outra coisa. Que foi aí um rei javanês que reunificou o reino Kediri, né, que tinha sido aí dividido antes com a morte do antigo rei, blá blá, enfim. E pra você ter noção, o cara era um rei tão justo com o povo que ele era considerado a reencarnação do deus Vishnu, né, que é um deus hindu que sustenta todo o universo e preserva o mundo. Preserva. E, enfim, esse tal de rei chamado Joy Boy era famoso também pelas profecias atribuídas a ele, que ficaram famosos aí como Serat Jayabaya. São os nomes bizarros aí. Ou Carta de Jayabaya. Tem um trecho também da profecia que eu acho bem legal, porque diz que a volta do Joy Boy seria marcada com alguns sinais, né? Como, por exemplo, um dia haverá carroça sem cavalo, né? Haverá um barco voando no céu. O mercado perdeu o seu eco. Entre várias outras profecias também que trazem mais um aspecto religioso pra essa coisa toda aí. Mas a real é que esses três sinais já aconteceram em One Piece. A gente já tem uma carroça aí que não precisa de cavalos, né? No caso seria o trem marítimo de Water 7, vocês sabem disso. Depois também tem o barco voador do Luffy e, claro, por mais confuso que pareça, tem também o fato do mercador perder o seu eco. O que me faz lembrar dos negócios do submundo envolvendo, né? O do Flamingo e o Kaido, que também foram aí por água abaixo. Essa é uma das inspirações pro nome Joy Boy, entendeu? Que faz total sentido com o anime. Mas também tem outra inspiração, que é a própria entidade chamada Joy Boy. Se você procurar aí no livro Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram, do Michael Page, enfim, no capítulo sobre as coisas do cosmos, você vai encontrar o Joy Boy. Saca só o que é dito aí sobre o tal de Joy Boy. Abre aspas. É um personagem das Índias Ocidentais que personifica a necessidade humana de dançar, cantar e jubilar. Joy Boy sorri perpetuamente para todas as fraquezas e problemas da humanidade e cura os problemas humanos tocando um ritmo irresistível em seu tambor. Quem ouve a música do Joy Boy é compelido a dançar e cantar junto até sacudir dos ombros o manto negro do desespero.
Fecha aspas. Esses dois trechos aí sobre a entidade Joy Boy é basicamente a descrição do Gear 5 da Ito no Mi, modelo Nika. Ah, mas o Breno, que papo é esse aí de Nika? Eu disse aqui que ia ter spoiler, beleza? A fruta do Luffy não é a fruta da borracha, tá bom? A Gomu Gomu no Mi. Não é. Na verdade, um dos maiores plot twists de One Piece até hoje é que, na verdade, a fruta do Luffy é uma fruta Zoan, tá? Do deus do sol Nika. E essa fruta, pelo visto, tem ligação diretamente com o Joy Boy. Só pra vocês terem uma noção, galera, fazia 800 anos que essa fruta não despertava. E o governo mundial tava atrás dela há eras. Né? É como se a própria Akuma no Mi estivesse fugindo deles. Uma coisa legal é que o despertar dela é tão poderoso que aumenta a força do usuário ainda mais e dá liberdade total pro corpo dele de borracha. Bom, eu não vou dar spoiler do que ele pode fazer, porque no dia 6 o episódio ele sai e eu quero que você que não leu o mangá possa ver realmente o nível absurdo de poder que é a fruta do Luffy. Bom, enfim, galera, ela é considerada a habilidade mais ridícula do mundo. Mas eu acredito que esse título existe porque o usuário não se leva tão a sério e mesmo assim ela é extremamente poderosa. Um dos mais poderosos e com certeza vai ser o mais forte de todos até o final do anime. Levando em conta de que o nível de haki dele já é extremamente avançado e que ele tem uma das Akuma no Mi também mais poderosas do mundo, bom, que foi caçada aí por séculos pelo governo mundial, chega a ser mais do que óbvio que o Luffy é um dos mais poderosos e com certeza vai ser o mais forte de todos até o final do anime. E realmente é aquela coisa, não tem como você não ter a vantagem do protagonista se você é o protagonista. Eu quero afirmar uma coisa, beleza? Ele só é o protagonista porque ele é casca grossa suficiente pra seguir em frente. Porque se o cara não for forte, não superar os desafios, o anime acaba. E aqui eu tô falando de anime shonen, né? Onde, o gênero é desse jeito mesmo. Ou também, não sei, talvez você queira ver o Luffy perder, né? Voltar pra vila dele e virar fazendeiro. Bom, enfim, galera, depois de tudo isso, vamos voltar agora pro Joy Boy. Existe a principal teoria, que faz total sentido, na minha opinião, de que o Joy Boy foi um antigo usuário da Ito no Mi, né? Modelo Nika. E que agora ela e a determinação do Joy Boy tá sendo carregada com o Luffy, certo? O Luffy é o novo Joy Boy no sentido de que esse título é da pessoa que vem pra trazer liberdade pra todos. Mesmo assim, tem outra possibilidade que eu também achei maneira demais, né? Quem leu o mangá vai lembrar aí que o Vegapunk revelou que uma das possíveis origens da Akuma no Mi vem da vontade das pessoas de querer muito algo, sabe? De se imaginar em mundos diferentes. E aí, as Akuma no Mi surgem com esse tal de poder. Com essa realidade aí sonhada por muitas pessoas, por isso não é de se espantar que a fruta Ito no Mi, modelo Nika, seja a própria esperança pela liberdade encarnada aí nessa Akuma no Mi. Já que por todos esses anos a maior parte das pessoas sofrem com o governo mundial, né? E elas sonham com uma salvação. E aí acaba que esse virou o poder, né? Dessa Ito no Mi modelo Nika. Essa vontade encarnada aí de dançar, de ser feliz e ser livre, é basicamente aí o que a entidade Joy Boy representa. E se o Oda usou essa entidade como referência mesmo, faz total sentido isso pro anime. Talvez seja até por isso que o governo mundial tenta apagar a história, né? Mudar o nome da fruta e até tomar posse dela. Porque até eles acreditam na profecia de que o Joy Boy vai voltar. E sabem que isso pode acabar com o governo mundial completamente. Agora, com toda essa história aqui, começa a ficar um pouco mais claro aquele chapéu de palha gigante que Imo-sama tem guardado. Provavelmente era o chapéu de palha do Joy Boy, né? Assim como a Gomu Gomu no Mi. E qualquer símbolo relacionado a ele tem que ser apagado e esquecido. E na boa, galera, o próprio Luffy carrega essa alegria, né? E liberta as pessoas por onde ele passa. Tem um banquete com uma dança, música e felicidade, sabe? Bom, enfim, todo mundo dança lá, o povo da ilha fica todo feliz. E outro detalhe também, dá pra ouvir o mesmo ritmo dos tambores, né, da libertação em outros momentos do One Piece. Como, por exemplo, em Skypiea, depois de ele ter derrotado o Enel e fazer uma festa. E também na própria música do Overtaker de One Piece, que na maioria das vezes toca quando o Luffy tá caminhando pra descer a porrada em alguém. Escuta só os sonzinhos dos tambores ali. Agora me diz uma parada, será que o Oda não tá pensando nesses tambores já faz algum tempo? Galera, é claro que ele tá. O homem, ele é incrível e por isso que o One Piece é um dos melhores, se não o melhor anime da história. Bom, claro que eu sei que o que eu falei agora é a minha opinião e cada um tem o seu gosto, mas não dá pra negar o sucesso que é o One Piece e a qualidade também que é a história que o Oda criou.
Dia 6 tá chegando aí, né? E a gente finalmente vai ver o Gear 5 em ação no anime. Um dia que eu esperei muito tempo. Mas uma coisa é certa, se o Joy Boy for mesmo aí o símbolo da libertação, sabe, essas coisas aí, o título daquele que veio pra mudar o mundo, com, enfim, com a Akuma no Mi ou sem Akuma no Mi, tanto faz, o Luffy é o Joy Boy. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final desse vídeo, eu sei que foi um vídeo longo, desculpa eu estar aqui no hotel, eu queria muito estar gravando esse vídeo no estúdio, porque dá mais uma imersão, né, nesse mundo nerd, mas esse vídeo é tão importante que não importa, eu tive que gravar aqui, porque eu quero botar esse vídeo no YouTube o mais rápido possível. Enfim, é isso, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!